Então, olá a todos, somos alunos da primeira fase de administração. Gostaria de me apresentar e apresentar os demais colegas aqui presentes. Eu sou a Gabriele, aqui do meu lado tem a Aline, a Tânia, a Sabrina, o Jean-Rie, o Eduardo e o Isaías. Hoje estamos com o excelentíssimo professor Fábio, que será nosso entrevistado. Professor Fábio, eu passo a palavra para você, gostaria que você falasse para nós um pouco das tuas formações e em que momento da sua carreira você se inspirou a ser um consultor. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, fiquei honrado, quando recebi o contato de vocês. Então, a minha formação na graduação é administração. Formei em administração no ano de 2001, entrei no ano de 95-2, eram 10 semestres, mas a escolha pela administração veio em função de um curso técnico que eu fiz em administração. Sou de Blumenau, então estudei num colégio, na época o curso técnico ele era concomitante o ensino médio com o técnico, cursávamos em 3 anos. Então, a partir do segundo ano, o primeiro ano chamava Núcleo Comum, o segundo ano tinham disciplinas técnicas da área de administração, que eu despertei bastante o gosto e bastante o interesse. Tinha trabalhado como auxiliar administrativo, já numa empresa, anteriormente, e tinha tido contato com algumas funções administrativas e optei pelo curso técnico. E aí, instigou eu a escolher a graduação na área de administração. Cursei administração por 5 anos, formei, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, e depois disso fiz uma especialização em gestão estratégica empresarial, por isso meu gosto pelo planejamento estratégico hoje. Posteriormente fiz uma formação em engenharia de produção, então eu sou especialista em engenharia de produção também, porque eu tinha migrado na época já para trabalhar com consultoria na área de processo produtivo e precisava um pouco mais de aprofundamento. Fiz uma formação em liderança, daí em gestão em liderança pela Fundação Dom Cabral. Fiz um curso, as formações de mais duração. Fiz um curso e uma formação em Lean Manufacturing e Lean Office, que é a manufatura enxuta, o sistema Toyota de produção, aplicado ao processo produtivo e a serviços administrativos. E fiz uma formação em consultoria. Tinha um curso de formação em Florianópolis, de 8 meses de duração, para formar consultores. Da onde vem o meu gosto pela consultoria? Em 2000, eu gosto de contar essa história, que ela é bastante interessante. Assim. Em 2002, quando eu fui fazer a minha primeira especialização, 2002 para 2003, em gestão estratégica, a segunda disciplina era planejamento estratégico empresarial. E tinha um professor chamado Emil Hoffman. Ele entrou na sala e falou: tirem uma folha e escrevam nessa folha o que vocês querem estar fazendo daqui a 10 anos, profissionalmente. Onde vocês querem estar? E eu não sabia. E daí me deu um desespero. Daí ele falou: esqueçam. 5 anos, 10 anos é muito, 5 anos. E eu escrevi: ser consultor de empresas. E aí ele passou na minha carteira, assim, ele falou: quer ser consultor? Eu falei: quero. Daí ele falou: você sabe que dá um trabalhão. Eu falei: imagino que sim. E por que você quer? Porque eu tive 2 professores na faculdade, que para mim foram professores excelentes, que traziam muita experiência prática para a sala de aula e trabalhavam com consultorias. E um deles, o Hélio, o professor Hélio, consultor de empresas grandes lá de Blumenau, na área têxtil, um dia no final ele ministrou uma disciplina que chamava Seminários em Administração. Então nós chamávamos empresários para ir lá falar sobre determinados temas. E aí eu fui um dos últimos a sair da sala e ele me chamou e falou: Fábio, que aquele dia era o nosso grupo que levou o empresário, ele falou: tem tanto trabalho lá fora para vocês, tanto trabalho, e vocês não precisam ser funcionários de uma grande empresa. Na época, a grade do curso de administração preparava para você ser um gerente departamental. Não preparava, não tinha disciplina voltada a empreendedorismo, como tem hoje, E aquilo ficou muito presente em mim, assim, tem trabalho lá fora, precisa da competência. Eu coloquei lá, então, e aí nós montamos um planejamento estratégico pessoal do que fazer para alcançar aquilo que nós traçamos lá no papel, que era ser consultor. Que competências que eu tinha que desenvolver e tal.
E eu escrevi tudo aquilo e deixei guardado lá nos meus materiais. De vez em quando eu revisitava. E aí eu passava por uma fase da minha vida profissional que eu trabalhei durante 8 anos com confecção, né, de vestuário, cama, mesa e banho. E nós tínhamos encerrado a empresa, eu e o meu pai, nós trabalhávamos juntos, e eu tinha ido trabalhar numa outra empresa, na área financeira. Por oportunidade, a pessoa me chamou, tal, por uma questão de necessidade lá, e fiquei lá por 2 anos e resolvi empreender novamente e aberto uma nova empresa. E tinha dado errado essa nova empresa. No mesmo segmento que a anterior, mas a gente não avaliou algumas variáveis, não levou em consideração um planejamento bastante consistente e tal. E eu estava procurando emprego na época tal, e eu vi uma vaga, consultor de núcleos setoriais, na Associação Empresarial lá em Blumenau. E eu falei, vou investigar melhor o que é isso. Aí vi que era trabalhar com consultoria coletiva. Pô, 2, 3 semanas depois que eu tinha colocado no papel que eu queria ser consultor. Fiz o processo seletivo, tinha bastante gente no processo e tal, mas acabei sendo escolhido, eram 2 vagas. E aí era trabalhar com empresas, foi o primeiro contato dentro do seu empresarial. É a CIB lá de Blumenau, como a CIAF aqui, né, faz o papel dela. E lá eu comecei a ter contato. E uns 6, 8 meses trabalhando, um dia eu compartilhei com o diretor executivo lá que eu tinha essa vontade de ser consultor empresarial e tal, que eu gostava. Daí ele falou, vai atrás, estude e tal. Sempre fui bastante curioso em determinados temas, gostava de ler, sempre tive o hábito da leitura, os livros me ensinam muitas coisas. E um dia eu trabalhando não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Vinha por e-mail e tinha o MSN na época, que era um chat assim que a gente conversava, né, no ambiente corporativo. E daí veio um e-mail, primeira formação de consultor do Brasil. Falei, uau, o que é isso aqui? Pensei, deve ser Brasília, São Paulo, ia abrir, era em Florianópolis, no Instituto de Estudos Avançados, no IEA, em Florianópolis. Não dispunha de muito recurso na ocasião, não, mas dei uma olhada. Daí eu olhei aquilo, eram 8 meses de curso, um encontro por mês, sexta noite e sábado o dia inteiro. Olhei o programa, gostei, liguei, tomei informação e fui fazer um pedido para o diretor executivo, que era o professor Celso Ziff. Falei, professor, nós chamávamos ele de professor porque ele foi reitor da universidade e era diretor executivo da associação. E ele era síndico, né, escolhido pela justiça, síndico da massa falida da Sufabril na época. Né. A Sufabril ficou um tempo como massa falida, ele ficou gestor, aprendi demais com ele, assim. E aí ele falou, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, Fábio. Tá, mas o que tu quer de nós? Eu falei, queria dispensa na sexta tarde para viajar. Porque o curso é sexta noite em Florianópolis e sábado o dia inteiro. Daí eu recupero as horas. Daí ele falou, quanto a isso não tem problema, porque você sempre vai acumular banco de horas e tal, não tem problema. Mas deixa isso aqui comigo, quero dar uma olhada, ver se vale a pena. O outro dia ele me chama e me diz, Fábio, falei com o Manfredo, seu Manfredo, diretor administrativo financeiro, bravo. Manfredo Crick, o nome dele. Ele tem uma empresa de consultoria em Blumenau, de assessoria, consultoria, Atos. E aí ele falou, o Manfredo liberou você? Mas ele me disse mais, nós vamos pagar a metade. Porque ele sabia, obviamente, quanto é que era o meu salário e o valor daquele curso era bastante caro. Daí, assim, eu fiquei, primeiro, bastante emocionado, né? Daí eu falei, pois bem. Daí ele falou, só que você tem que oferecer alguma coisa para a instituição. Quando tu acabares o curso. Eu falei, eu vou fazer um projeto de dar consultoria individual para os associados. Fechou. E aí fechamos. Depois a gente desenvolveu um projeto de consultoria individual. Não sei se seguiu adiante, que daí depois de 3 anos e pouco eu saí de lá, mas eu comecei a minha carreira de consultor ali. Fiz um curso, e aí a primeira disciplina foi com professores. Os professores marcam muita gente, chama Mauro Yuki. E o professor Mauro Yuki, japonesinho assim, era consultor de grandes empresas, Renault, e ele tinha ido muito para o terceiro setor e para o setor público da consultoria, que são setores carentes de gestão, de práticas de administração. E aí ele me disse assim, um dia no cafezinho lá, porque no coffee break é onde a gente mais aprende. Entendam isso, né? Os contatos que a gente faz consolidam o que a gente aprende lá no banco. E aí ele, mexendo o café assim, eu falei, viu, professor, eu estou aqui porque eu quero trabalhar com consultoria, quando eu vejo o senhor contatos, projetos e tal. Mas eu tinha, na época, sei lá,
29, 30 anos, 29 acho. E eu falei, eu como me considero pouco experiente para trabalhar como consultor, porque para mim o consultor era um cara que trabalhou 30 anos na mesma empresa, numa mesma área, tinha cabelo branco, que hoje eu já tenho, né? E que poderia ensinar. Ele falou, você está completamente enganado. Consultor bom é consultor com metodologia e conhecimento. Mas eu sei qual é a tua preocupação, você não tem, né? Para quem vai comprar o teu trabalho, se você não tem ninguém no portfólio? Pois bem, eu vou te dar uma dica. Te voluntarie, faça de graça. Quando tiver o terceiro, quarto, quinto cliente, você vende o sexto. E daí foi que eu comecei a fazer dentro da associação, dar orientações de como analisar custo, formar preço de venda e tal. Mas na época eu não sabia para que área eu ia ainda. Então, como formação, né, em gestão estratégica e tal, eu fiquei e conheci de processo produtivo também na prática. Fiquei nessa orientação assim mais um pouco aqui, um pouco ali, não me especializei num primeiro momento. E aí em 2008, estava 3 anos na associação, veio um processo seletivo para o Senai de consultor de empresas. E a moça que tinha que trabalhar comigo no Senai, um dia me ligou e falou, Fábio, tem uma vaga aqui que é a tua cara, venha para cá. Daí eu dei uma olhada na vaga, me inscrevi, passei um processo seletivo, era bem longo o processo, para trabalhar como consultor. Então, em janeiro de 2009, eu comecei a trabalhar profissionalmente com consultoria. E estou daí nesta atividade até hoje. Eu sou secretário de administração municipal, né? Mas no contraturno, nos finais de semana, eu trabalho com treinamento e consultoria empresarial. Então foi assim, a minha escolha foi uma opção lá atrás, mas sempre tive bastante paciência nesse sentido, né? Que daí é a dica que eu dou. O conhecimento ele se consolida com o tempo. Então a minha escolha foi de lá, de 2009 em diante, me apaixonei por esse ofício, né, por essa profissão. E sou administrador, né, credenciado no CRA por formação e atuo com consultoria empresarial. Longa, né, a história. A gente já tinha olhado teu currículo, a gente ficou impressionado que tinha bastante experiência. Professor, para você, quais são as principais competências para ser um consultor e se precisa ter muito conhecimento teórico e prático para poder atuar? Então, eu diria que a principal competência, se eu fosse escolher uma, é a visão sistêmica. E a principal competência comportamental é a humildade. Por que eu falo isso? Quando o consultor chega numa empresa, dependendo da arrogância ou da humildade do que ele é provido, ele tende a ser preconceituoso e achar que ele sabe mais que o empresário. Ele não sabe. O empresário, o empreendedor, tem a visão de todo o negócio e o consultor consegue ajudar ele em algumas coisas. Por que eu falo isso? De 2009 a 2013, eu trabalhei com consultoria. Em 2013, eu assumi a gerência do Instituto Senai de Tecnologia, né? E nós tínhamos 3 áreas de negócio: consultoria, pesquisa aplicada e laboratório, metrologia. E o que eu falava para os consultores novos que a gente recrutava? Nunca ache que você sabe mais do que o empresário. Você não sabe. Você pode ajudá-lo a ganhar mais. Porque eu pegava colegas consultores dizendo assim, fui lá na empresa, o cara fez tudo errado, não sei o que. Daí eu falo assim, mas ele é dono do capital, né? Ele é dono do negócio, você não. Se você fosse tão bom quanto ele, você estaria lá. E ele seria aqui, se elitista, funcionário como nós somos. Então, o papel nosso o papel do consultor é fazer com que a empresa consiga destravar alguns bloqueios, superar alguns obstáculos e ser mais rentável. Ter mais resultado, não necessariamente só financeiro, né? Porque o financeiro é um dos pilares. E quando eu falo da visão sistêmica, que daí é a primeira competência, é olhar a empresa como um todo. Porque eu posso lá ajustar o processo de produção dele e tornar a produção a melhor produção de Santa Catarina. Mas se a área comercial dele não vender, se o financeiro não fizer os controles corretos, não tomar a decisão corretamente, eu vou ter um ótimo isolado. Tem um livro muito legal, que é do professor Paulo Rocha, da Fundação Dom Cabral, que chama-se Sincronismo Organizacional, que fala um pouco disso. Todo mundo estar no mesmo ritmo, na mesma sincronia. Então, a visão sistêmica é fundamental. É natural o consultor, aos poucos, se especializar. Eu fiquei na gestão, de alguma forma, né? O planejamento estratégico e desdobrando para as áreas. Mas a empresa tem 4 grandes pilares.
Durante o curso de administração, vocês estão na primeira fase, vocês vão aprender sobre planejamento estratégico e desdobramento. Tem uma ferramenta que chama BSC, que é o Balance Scorecard, né, datado aí de 95, a publicação. Kaplan e Norton são os dois autores. Eles começaram a ver que a empresa só olhava para o financeiro ou para o volume de vendas e esquecia do pilar de pessoas, esquecia dos processos. E eles desenvolveram as 4 perspectivas do negócio, que é justamente a visão sistêmica. Todos os negócios têm um pilar financeiro, um pilar de pessoas, de aprendizado organizacional, um pilar de processos, seja uma empresa de serviço, ou comércio ou produção, tem processos, e um pilar comercial. Então, o consultor, independente do que ele vai fazer na empresa, ele tem que olhar para o todo. Ele tem que olhar para o todo. Então, essas são as 2 competências. Conhecimento teórico e prático, em algum momento a gente tem que começar. E a prática vem com fazer, aplicar o conhecimento. Mergulhar nos livros dá sempre um bom primeiro caminho para nós, e fundamental. Então, eu quero dar uma consultoria, ou na empresa que eu trabalho, ajustar o controle de qualidade. Legal. Eu vou lá, leio o controle de qualidade total do Falcone, eu leio algum livro de CEP, controle estatístico de processo, e aí eu tenho uma base, porque a teoria é muito válida. Né? Eu sempre pergunto em sala de aula, o que vem antes, a teoria ou a prática? A maioria das pessoas diz, a teoria. Não, primeiro vem a prática. Quando eu tenho uma publicação científica, um livro, é baseado no que alguém experimentou na prática e daí materializou aquele conhecimento num livro, numa publicação. Ninguém opera um coração, escreve um livro de como opera um coração sem ter operado antes um coração. Né? Então, isso é válido. E aí, o segredo da consultoria ou da gestão empresarial é eu fazer adaptações daquela teoria para a realidade do negócio. E experimentar. A dica que eu dou, não transforme a empresa num laboratório de aprendizado. Né? Então, o que eu faço? Eu escolho uma porta de entrada para mudança, faço um projeto piloto, teste e depois vou expandindo. Eu gosto de trabalhar assim, começa pequeno para ir projetos maiores. Né? O que eu posso dizer para vocês é que o mercado necessita muito de conhecimento teórico, muito. É negligenciado. Se a gente pegar os gestores, o banco de escola não dá tudo, a experiência da vida, a escola da vida é fundamental, mas a combinação dos dois é imbatível. Então, se eu tenho conhecimento teórico, né, que se eu sou um estudioso e eu consigo começar a praticar isso, logo eu vou ter uma experiência bacana. Né? Eu escutei uma frase esses dias que o paciente é um cara invencível, imbatível. A minha mãe já falava, o apressado come cru e quente, né? Então, porque eu tenho que ter paciência, eu tenho que estudar bastante antes de fazer uma primeira implantação, eu olho, converso, né? Quem sabe, falar com pessoas mais experientes naquele determinado tema é muito bom, eu aprendo muito, né? E experiência não tem só a ver com idade, tem a ver com vivência, né? Então, eu aprendo com pessoas de todas as idades, eu aprendo todos os dias. E, às vezes, eu achava que era bobagem, assim, do professor, quando eles diziam para nós, assim, eu mais aprendo quando dou aula do que ensino, é a maior verdade que tem. Porque além de forçar o professor a ir atrás de temas novos, ele aprende com a vivência de todos vocês. Todos vocês trabalham, ou têm uma vivência, uma experiência, ou têm boas perguntas que nos fazem pensar, né? Então é fundamental. Aí a união disso tudo, desse conhecimento teórico prático, sim, ela é fundamental. E a melhor comparação que se faz é você consigo mesmo. Né? Porque eu tinha essa frustração, me comparava com o consultor ícone, me comparava com o gestor que já estava 20, 30 anos naquele mercado. E eu não vou chegar lá muito rápido, mas eu procurava entender qual é o caminho que ele trilhou e no meu tempo trilhar o meu caminho. Né? Isso é fundamental. A ansiedade está matando a nossa sociedade, né? Porque a gente quer tudo muito rápido. É um exercício que se faz de paciência. Depois que já se lançou no mercado ali de consultoria, qual foi a maior dificuldade nesse período inicial? E se lembra qual foi o primeiro cliente que teve? A maior dificuldade é vender. A maior dificuldade é vender. Uma coisa é eu ter um produto físico, poltrona. Se tiver uma marca consolidada, melhor ainda. Né? Vender Coca-Cola é a coisa mais fácil do mundo. Outra coisa é vender algo abstrato, que não tem uma entrega concreta física. Né?
Então, a maior dificuldade é vender. E o trabalho de consultoria, por mais que se trabalhe em marketing digital, tal, é muito difícil alguma empresa estar buscando um consultor e buscar na internet. Ele vai buscar alguém por indicação, por confiança. Então, rede de contato é fundamental. Depois eu posso explicar como atuar nisso, né? O primeiro cliente foi um varejo de calçado numa situação pré-falimentar, né? Na região lá de São João Batista. Era uma empresa que estava hoje é outra lei, né? Mas antigamente é a lei de falência concordata. Hoje é a lei de recuperação judicial. É como se a empresa tivesse uma recuperação judicial. Ela estava num período concordatário. E como foi esse cliente? Esse cliente foi fruto desse curso de consultoria que a gente fez. A gente montou um grupo de 4 pessoas. Alguém do grupo conhecia a empresa, trabalhava lá. E nós fizemos um planejamento de recuperação financeira de 48 meses. A empresa hoje espetacularmente recuperada. Foram decisões, o proprietário tinha muita experiência, sabia o que fazia, mas ele cresceu além do que ele poderia, muito ligeiro, fez investimentos muito altos, né? E ele se complicou. E aconteceu lá uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Até hoje não vi. Mudou a lei também, mas eles conseguiram na justiça rever a concordata, reverter a concordata. Porque para vocês entenderem, o período concordatário, a empresa tem muitas dívidas, ela não consegue pagar, e ela fazia um pedido na justiça para ela não precisar pagar algumas contas, mas ela só poderia comprar para a operação dela à vista, ela não tem mais crédito, um banco, né? E aquele passivo dela fica para negociar a longo prazo. Hoje a recuperação judicial é semelhante. E ela não tinha como mais vender, e os próprios fornecedores, porque ela vendia muito, né, muito calçado, os fornecedores diziam assim, reverte o período de concordata que eu posso dar prazo para você. Esquece aquela dívida lá, paga aos poucos para mim. E daí, em posse dessas negociações, eles foram à justiça, né, com outro escritório daí de advocacia, que tinha pedido a concordata, e eles conseguiram que o juiz revertesse. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas aquilo foi fundamental para eles fazerem o plano de recuperação. A empresa hoje vai bem, eu passo às vezes lá na frente, no litoral aqui de Santa Catarina. Então foi o primeiro cliente, assim. E depois o meu primeiro cliente, que eu vendi um trabalho, porque daí eu fazia muitos trabalhos voluntários, daí foi como consultor do Senai. Foi uma empresa de confecção que eles tinham dificuldade de formar o preço de venda da peça. Daí eu passei um dia lá com eles, foi a minha primeira consultoria, foi muito emocionante, assim, porque eu fiquei um dia, montei a planilha de custo, e eles tinham alguns equívocos lá na planilha, né, que eles não estavam conseguindo apurar o resultado deles e tal. E dali em diante foram muitos. A marca Senai me ajudou muito, porque eles buscavam o Senai. E aí depois de um tempo, eles não buscavam o Senai, eles buscavam o Fábio do Senai. Eu tenho dito assim que o meu sobrenome vem mudando, né, com o passar do tempo. Era o Fábio da CIB, depois foi o Fábio do Senai. Era o Fábio da CIAF, quando fui diretor voluntário aqui. Hoje é o Fábio da Prefeitura, né? Mas ainda, para a maioria das pessoas, é o Fábio consultor, né, que eu ainda atuo com isso. A gente já percebeu aqui que você tem uma ampla bagagem de conhecimento, né, de toda essa tua jornada até aqui. Você hoje ainda sente a necessidade de estar estudando sobre a consultoria, até mesmo para se atualizar nas novas tecnologias que vêm, né? Ou se de repente é alguma coisa mesmo que você não tenha tido tanta experiência antes? Uhum. Não dá para parar de estudar nunca em nenhuma área, sobretudo na gestão. O mercado é dinâmico, né? A empresa, como um organismo vivo, ela é dinâmica. Então, o que se faz numa empresa e que salva uma empresa pode matar outra. Então, tem que estar sempre se atualizando. A curva de aprendizado, ela não pode ter estabilidade e declínio, ela tem que ser crescente sempre, porque o mercado exige isso, né? Eu lembro quando eu estava na escola, assim, às vezes estava cansado, lá no ensino fundamental, ou médio, um dia eu vou parar de estudar, né? Um dia vou acabar a faculdade e vou parar. E aí eu descobri, primeiro, me apaixonei pelo aprendizado, segundo, que não dá para parar de estudar nunca, né? Porque as novas descobertas, né? Se discute muito, se fala muito da boca para fora sobre ciência, né? A ciência de hoje, ela derruba argumentos da ciência de ontem. E o que é verdade hoje na ciência, daqui a pouco não vai mais ser. Uma hora o ovo dá colesterol, outra hora não é mais o ovo, é o azeite com que se frita o ovo. E assim, isso é natural.
nós vamos fazendo novas descobertas. Então, se não se atualizar, na gestão também tem novas descobertas, né? Tem um livro muito legal que chama Gestão do Amanhã, que já está desatualizado, mas é um livro, uma publicação de uns 6, 7 anos, né? Que ele pega aquelas ferramentas que a gente ensina lá na Teoria Geral da Administração, que vocês estão começando a aprender agora, Fayol, Ford, Taylor, e ele diz como que aquele aprendizado é usado hoje. Eu falo que se Henry Ford entrar numa montadora hoje, ele vai se sentir em casa. Porque tudo como está ali, ele criou lá. Para mim, ele é um dos caras fora da curva. Só que precisa fazer adaptações, senão aquele modelo dele, engessado como era, morreria, né? Então, não dá para parar. E assim, eu me comunico com facilidade, né? Nem sempre foi assim. Eu fui um adolescente tímido. Né, eu dava dor de barriga para apresentar trabalho, eu me tremia inteiro, a voz ficava embargada. Então eu fui trabalhando um pouco essa questão da oratória também. Então o fato de eu me comunicar com um pouco de facilidade dá a impressão que eu tenho muito conhecimento, muita bagagem, muita experiência, mas isso não é uma verdade absoluta, eu não tenho. Né, eu me espelho em pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, né, em várias áreas. Né, e o que eu tenho procurado desenvolver de uns anos para cá é um pouco mais de inteligência emocional, porque a tomada de decisão lá no negócio, ela é muito emocional. E se for com muito ímpeto, você vai tomar decisões erradas. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, então para mim nunca chega. Aquela máxima, né, que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho ciência de que não sei nada, é verdade, porque o campo de conhecimento vai abrindo, né? E se vocês escolherem uma área para se especializar, tomem muito cuidado, porque o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Então, especializar-se é ótimo, é fundamental, mas não perder a visão do todo. Quando eu acho que estou certo e o outro está errado, eu já estou errado. Porque a gente tem vários argumentos sobre a mesma matéria que a gente tem que ouvir, né? Vir, ler, enfim. E o feedback do cliente é uma atenção no final da consultoria? Então, tem colegas que dizem para mim, nem pergunto para não saber, porque o empresário sempre reclama, Fábio, mas é a reclamação dele que vai te ajudar a crescer. Então eu preciso saber onde errei e onde acertei. O que nós faríamos diferente, né? Isso é fundamental. Lá nos primeiros trabalhos, em 2009, 2010, eu fiz trabalho num cliente que impactou bastante. Assim. Um dia ele falou para mim, pá, cara, fiz... E no primeiro momento fiquei chateado, depois entendi a colocação dele. Pô, a gente tá aí com quase 2 anos, vocês aqui, era eu e um outro amigo consultor, o Almir, amigo de longa data. Eu fazia parte do planejamento, controle e produção, e o Almir dos processos produtivos, e ajustamos a empresa dele. Estamos aí com projetos quase 2 anos, eram todos projetos que a gente não conseguia subsídio, assim, em linhas de fomento, para ajudar ele, porque ele estava com dificuldade e tal. E aí ele disse, não vejo resultado. Pá, eu fiquei muito mordido, assim. Daí eu falei, beleza, Júnior, vamos dar uma olhada numa coisa. Qual era o teu volume de produção antes? X. Qual é o teu volume de produção agora? X, em peças. Muda um pouco o modelo, mas o volume de produção em peças é fundamental. Vamos olhar a tua posição de estoque no ano passado. Qual é a tua posição de estoque hoje? Ele tinha muita coisa parada no estoque. A gente fez um levantamento, ele não tinha controle do estoque. A menina do PCP planejava sem saber o que estava no estoque, daí que ele ia parar. Tal. Eu disse, saúde financeira, talvez você não tenha mais, não veja mais dinheiro no caixa. Você fez investimento numa loja nova, E daí ele não concordou muito, mas a gente mostrou os números. E tá tudo certo, né? A visão dele e tal. Depois de alguns anos, ele entrou numa situação bastante difícil, ele quase quebrou a empresa, tal. É um cara que eu admiro muito porque ele se levantou. E hoje ele presta, é lá do litoral aqui do estado, hoje ele presta consultoria para outras empresas. Ele tem a dele saudável e ajuda outros empresários. Me convidou para ir para lá fazer uma parceria, mas por conta da distância também não consegui. E aí ele falou assim, pô, eu lembro você e o Almir dizendo para mim, Júnior, não faça dessa forma. Não terceirize isso aqui. Controle melhor o teu estoque. E eu achava que era bobagem. Eu queria desenvolver produto e vender. Ele é muito da área comercial, assim, né? Desenvolvia produto, ele tinha 120 modelos e eu dizia para ele, enxuga para 60, 70, a curva de vendas está mostrando aqui para ti que tu tem modelos que tu não vende, que dão prejuízo, né? E aí ele fala, eu lamento não ter ouvido mais vocês. Mas eu falei, não lamente, isso forçou você a aprender e se levantar, né?
Então, tudo é aprendizado. Assim, todos os trabalhos que eu fiz de 2009 até aqui foram de sucesso? Não. Teve alguns que não foram. Né? E aí tu tens que aprender com isso também. Aí a dica que eu dou para quem vai trabalhar como consultoria, seja responsável e comprometido com o resultado do cliente, mas estabeleça as responsabilidades. Tem coisa que não está na tua mão. Tem coisa que você não está lá e a empresa vai andar com as próprias pernas. E não torne o cliente dependente de você, porque daí já não é consultoria, daí é assessoria, é outra história que vocês devem aprender também na disciplina. Que nós temos consultoria e assessoria. Consultoria, eu transfiro know-how. Eu ensino de alguma forma ou construo com a empresa algo que ela vai andar com as próprias pernas depois e está tudo certo. Quando ela precisa de mim para fazer, quando ela precisa da minha presença full time durante muito tempo, já passa a ser uma assessoria. Entenda que a tomada de decisão no processo de consultoria sempre é da empresa. Você aconselha, mostra caminho, implanta a ferramenta, mas a empresa não pode se tornar dependente de você, senão não é consultoria. Se ela depende de você para fazer, durante muito tempo é uma assessoria. E aí é o desafio comercial, porque você tem que entrar numa empresa e sair, vender um outro trabalho, entrar e sair. Eu tenho um amigo consultor que está 4 anos na mesma empresa. Às vezes ele está lá aconselhando, ok, a consultoria. Às vezes a empresa depende dele, ele quase virou um gerente da empresa. Aí já é assessoria, entende? E ser firme nisso também é fundamental. Porque o consultor recebe propostas para trabalhar na empresa. Venha trabalhar comigo, abandone o teu negócio, né? Eu recebi muitas durante esse período, né? Mas aí você tem que saber até onde você pode contribuir, o que a empresa precisa de você, né? E é uma tomada de decisão, não tem nada de errado aceitar, né, um convite para gerenciar ou fazer gestão de uma empresa. Mas aí vai depender do que você pode entregar e o que você quer para o momento profissionalmente. Né? Diga lá. E qual que foi o projeto mais marcante que você trabalhou na área de consultoria? Pô, tem vários, né? Vários. Mas que eu vou preservar o nome das empresas, mas são 2 empresas aqui da região. Uma delas era um trabalho de grupos de melhoria. A empresa me chamou para dar um treinamento de PDCA, que é o ciclo PDCA. Planejar, executar, verificar e agir. Quem não teve contato, a administração é fantástica, vocês vão aprender tudo isso. E aí eu falei, tá, mas um curso PDCA não me entra muito. E formulamos, a gente tem um curso aqui que é implantação de grupos de melhoria, Kaizen, tá. E aí eu treinei a empresa por 2 semanas, as lideranças de processo, alguns colaboradores. Passei toda a parte de teoria numa semana e na outra semana a gente desenvolveu os projetos práticos e tal. E eles apresentaram os projetos de melhoria. A diretoria era bastante exigente dessa empresa, um dos diretores ele estava sentado no fundo da sala, bem sisudo assim. E o pessoal sabia de processo, não tinha oratória para apresentar, não tinha didática. Eu falei, não se preocupe com isso, isso não vai ser avaliado, vai ser avaliado o resultado do projeto. E eram 6 projetos de melhoria, todas as empresas apresentaram e no final eu abri para a palavra. E o diretor levantou a mão. Daí o último grupo que apresentou o cara já quase se borrou, né? Porque falou, meu Deus. Daí o cara falou assim, diretor, eu contratei uma consultora, uma mulher, que veio do exterior, me cobrou o olho da cara e não apresentou 1/10 da profundidade que vocês me apresentaram agora. O menino fez assim. E daí aquilo foi muito marcante, assim, né? Então isso, por que foi marcante para mim? Foi um aprendizado que só quem sabe o que fazer é quem está no processo. Esse é o grande aprendizado do sistema Toyota de produção. Eles ouvem as pessoas para melhorar o processo. O Kaizen é isso. Então, quando eu chego numa empresa, eu quero ouvir as pessoas. Como que faz? E extrair dela. O mérito nunca, aprendam isso, nunca é do consultor. O mérito nunca pode ser do líder. O mérito é das pessoas que construíram aquilo ali. E isso tem perenidade, isso tem solidez. Se você quer tomar um mérito para si, é voo de galinha. Esse mérito vai ser assim, pum, ele vai cair aqui e as pessoas não compraram a ideia e elas não vão ter o reconhecimento, elas vão abandonar o projeto. E o segundo projeto marcante foi numa empresa aqui da região, também da região, e
também era com grupos de melhoria, com foco um pouquinho diferente, e o cara falou assim, nós fazemos isso há 30 anos, eu trabalho 28 na empresa, nós somos referência nisso aqui na região, Fábio. As empresas vêm ver como é que a gente faz. E tu vem aqui e me diz que a gente tem que aumentar 5% de produtividade? Desculpa, mas não me entra na cabeça. Eu falei, pois bem, então vamos fazer um pacto eu e você. Vamos esgotar todas as nossas possibilidades? Se lá no final nós não conseguirmos melhorar a produtividade, ok, é isso que eu vou levar para a diretoria e vocês vão levar. Preciso de um investimento de 1 milhão, porque agora não tem investimento de 1 milhão. Eles diziam para mim que eles tinham que trocar caldeira para melhorar a produtividade. O que eu entendia da atividade deles? Absolutamente nada, nada. E falei isso para eles. Não entendo nada, não sei nem como é que trabalha com isso. Vou aprender com vocês. O que eu tenho é uma metodologia da gente ir pelo caminho. 5,5, se eu não me engano, de produtividade deu ao final do projeto. De quem é o mérito? Deles. Só deles. Eu só forneci a metodologia. Então foram projetos muito marcantes também, porque... e aí eu tenho contato com eles até hoje. Estive na empresa esse tempo fazendo uma visita. Ele está lá ainda, as pessoas, né, vêm conversar comigo com satisfação. Então foram os 2 projetos mais marcantes para mim. Daí tem outros, né, mas esse é o que... Porque eu vi a satisfação das pessoas, né, a satisfação da construção. Professor Fábio, aproveitando esse gancho que o senhor anteriormente nos mencionou ali em relação ao futuro, qual que são as tendências aí relacionadas à tecnologia, sobre a ótica do senhor, assim, qual que é o futuro da consultoria, e se o senhor também utiliza alguma mídia social, como o senhor também estava comentando anteriormente, para poder, além do seu site que o senhor falou, né, para poder apresentar seu trabalho? Então, o meu conteúdo ele tem um alcance baixíssimo, assim. Eu uso muito pouco as minhas redes sociais, não trabalho para isso. É um projeto que eu tenho aí de médio prazo, né, que eu construo com calma, porque em algumas profissões a prestação de serviço, assim, quanto que você pode ganhar, quanto que o seu tempo permitir, porque você vende hora de trabalho. Então, se eu quiser ganhar, faturar mais, eu tenho 2 caminhos. Eu contrato pessoas para trabalhar para mim, que é o que uma empresa faz, ela vai contratando, né? Então eu tenho um eletricista, o eletricista faz trabalho, agora ele montou a empresa, então ele fica na gestão, contrata outros 4 eletricistas. Na consultoria isso é muito difícil de alcançar, algumas empresas alcançaram. Né? O INDG, que hoje é Falcone Consultoria, ele tem um monte de consultor, o Instituto Kaizen tem um monte de consultor, a Fundação Dom Cabral tem um monte de consultor, porque eles consolidaram uma marca muito forte, mas isso é difícil de alcançar, porque a empresa quer o teu trabalho, que é a tua competência do Fábio, né? E a outra forma é conseguir vender conteúdo nas redes sociais. E aí, se vocês abrirem o YouTube, eu vi que tem gente que ganha dinheiro com tudo, né? Se acessar a Udemy lá, a Udacity, que são as plataformas de curso, tem de tudo lá e tal. O que eu falo é assim, o meu primeiro salário, em 92, eu comprei um vinil. Numa loja lá em Blumenau, chama Bebop Discos, nem sei se existe mais, eles vendiam discos usados. Eu comprei um vinil de uma banda chamada Zig Zig Sputnik, que ninguém de vocês conhece. Era uma banda de rock meio que eletrônico assim. Hoje eu continuo comprando música, mas eu compro no Spotify. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Eu não sei para onde vai a consultoria, como é que ela vai ser vendida e entregue. Mas ela não vai deixar de existir. Vai mudar a forma de entrega. O que eu consumia lá atrás? Música. O que eu consumo hoje? Música. A área de serviço, a venda de know-how principalmente, ela vai se transformando, ela vai ganhando escala, né? A inteligência artificial está aí, né? Hoje a gente chama de chat GPT, mas tem um monte de ferramenta de inteligência artificial. A IBM já tem há 10 anos o Watson, né, que as empresas podem comprar, é uma inteligência artificial, é uma plataforma. Então agora fala do chat GTP e tal, mas inteligência artificial existe há muito tempo já, né? Ela vai substituir muitas tarefas, né? O especialista em marketing digital hoje ele está complicado, né? Ele vai ter que se reinventar. Mas entendam assim, vocês são um pacotinho. Isso eu aprendi com a professora de vocês, a Cleusa. A Cleusa dizia para mim, o que tem dentro desse pacotinho aí? O que tu podes vender de competência? Então adicionem nesse pacote o que vocês entendem que tem de competência. O que vai mudar? A forma da venda.
a competência que as empresas compram, não. Elas vão continuar precisando organizar processo e tal. O que a inteligência artificial vai substituir? Processos lógicos e cognitivos. Ela não vai substituir emoções. E com base nos seus comentários em relação à sua formação para o mercado profissional, você afirma que um profissional de administração traz grandes vantagens e benefícios devido à base do seu conhecimento adquirido em cursos e nas especializações? Sim. É importante que vocês entendam uma coisa, que vocês se posicionem dessa forma. Algumas profissões têm lá na grade alguma disciplina voltada à gestão. A maioria delas tem, mas é uma disciplina. Né? O curso de Direito talvez tenha, o curso de Odontologia tem uma disciplina de administração. Para que é aquilo? Para despertar nele. Porque, fisioterapeutas, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, a maioria desses profissionais vão ter o próprio negócio. E eles precisam saber administrar. Então, olha quanto trabalho vocês têm aí. Ele é dentista, ele não é administrador. Administrador é uma profissão reconhecida como ciência desde o início do século XX. Escola de Administração na França, Fayol, aceita como ciência. Então, o administrador é alguém que pode administrar com chancela de um conselho regional, de uma faculdade que o treinou. Fábio é o único profissional que pode gerir uma empresa? Não, eu conheço outros profissionais que não são formados em administração, que administram empresas bem administradas. Mas eles buscaram ou numa especialização, ou na escola da vida, ou em cursos complementares, né? Quando eu estava na faculdade, na segunda fase, nós fomos visitar uma empresa chamada Rudolf Usinados, lá de Timbó. Uma empresa muito grande hoje. Eles fazem usinados de precisão, estão bastante tempo fora lá da região, mas eles tinham uma fábrica na Escócia, inclusive. E o seu Wolfgang Rudolf, segunda geração da empresa, nos atendeu e falou assim: eu administro minha empresa por princípios. Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo, eu gostaria de ter. Eu tenho só o ensino fundamental, o ensino médio, na época a gente falava segundo grau e primeiro grau, né? Então eu tive que aprender na prática. Aproveitem isso, e aquilo me marcou bastante. Quando eu estava no Senai, ele foi dar uma palestra lá sobre gestão empresarial. Ele não é administrador. E aí ele fez vários cursos, instituições de renome, né? Cursos que ele precisava desenvolver competências. Então ele desenvolveu a capacidade de administrar, que vocês vão desenvolver no curso de graduação. Então, ele é veterinário, abriu um pet shop, sei lá. Ele é veterinário, ele não é administrador, ele precisa de ajuda. Agora, se ele não quiser ajuda, é uma outra história, mas quem é que pode ajudá-lo na gestão? O administrador. Então, é como se posicionem como profissionais. E você precisou buscar conhecimentos específicos para atuar nessa área? Eu busquei, então, assim, basicamente 4 cursos de maior duração, que foi engenharia de produção, eu sentia dificuldade, né? Gestão estratégica empresarial, para aprofundar um pouco o conhecimento de estratégia. Daí eu tive, ainda quando estava no Senai, né, o Senai tinha um processo seletivo interno do estado inteiro, que tinham 30 vagas. Se eu me candidatei, passei. Eles treinavam 30 futuros gestores do Senai, ou diretores ou gerentes. Depois acabei ganhando uma oportunidade na gerência por conta de ter feito esse treinamento, que era o PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes, da Fundação Dom Cabral. E ali foi espetacular. Então ali eu busquei um pouco de formação em liderança e depois fui aprimorando. Porque isso vocês vão ter que decidir na vida de vocês. Né? Em algum momento a carreira de vocês vai chegar numa bifurcação. Vocês continuam numa área técnica ou vão para a gestão. Se for para a gestão, vocês respondem pelo resultado de outras pessoas. Né? O meu pai dizia, tem que aprender a mandar. Não é mandar, né? Tem que aprender a liderar. Então eu busquei essas 3 formações. E daí o curso de consultoria, né? Busquei essa especialização. Existe alguma coisa que faria de diferente no seu período acadêmico ou de consultor? Faria. Muita coisa. Quando eu fui trabalhar, logo depois de formado, numa empresa, nós tínhamos encerrado aquela empresa de cama, mesa e banho, né? Eu brinco que é uma facção, não é criminosa, é uma facção de costura, né? Mas encerramos, graças a Deus, com saúde financeira. Foi uma decisão familiar, assim, né? De parar o negócio.
E aí eu fui trabalhar na área administrativa financeira de um negócio. Nós encerramos a empresa numa sexta-feira, estávamos indenizando todos os colaboradores naquele dia, fazendo a rescisão, e o meu, então, cunhado me ligou. Ele era casado com a minha irmã. Fábio, vocês estão encerrando a empresa essa semana? Estamos. Cara, onde é que tu vai trabalhar? Eu falei, ainda não sei. Estou aí mandando currículo, buscando. Cara, então não sei para onde tu vai, mas segunda-feira tu tem que vir trabalhar comigo. Foi o que deu. Tive um problema aqui. Uma pessoa que trabalhava com ele ficou na mão em cima da hora e eu fui para lá trabalhar com ele. E aí a empresa teve uma dúvida de como formar o preço, de como controlar. Eu falei, sei, né? Sou administrador, para. Fiz 5 anos de faculdade, não vou saber. E aí eu entendi que eu não sabia quase nada daquilo. Daí fui buscar um curso de custo e formação de preço de venda. Aí voltamos, refizemos a planilha e tal. Então, o que eu faria de diferente hoje? Daria mais atenção aos estudos na faculdade. Por quê? É tempo, gente. É tempo e dedicação, é atenção, foco. Né? Eu sei que muitos trabalham durante o dia, estudam à noite. Foi a minha vida acadêmica, foi o tempo inteiro assim. O professor faltava, hoje é difícil o professor faltar na faculdade, né? Na minha faculdade, o professor de vez em quando faltava, não precisava dar satisfação, não sei o que a coordenação fazia, mas o professor não veio, ia para casa. Eu nem ia para casa, eu ia jogar truco, jogar dominó, tomar cerveja. E então eu me arrependo, deveria ter me dedicado mais a estudo. Sempre passei, né? Sempre tive boa nota. Eu sempre tive um negócio como aluno que me ajudou muito, desde criança isso. A mãe me chamava de malandro, que eu não pegava um livro para estudar para a prova, mas sempre tirei boas notas. Ele é inteligente, ele tem facilidade. Não é assim. Eu sempre fui muito atento nas aulas e anoto tudo. Hoje eu descobri que a neurociência explica um pouco isso. O nosso cérebro memoriza muito o que a gente manuscreve, que a gente digita não muito. Então eu gosto de anotar. Se daí eu dava aquela lida e eu ia para a prova, né? Eu falei esses dias, falaram, mentira, eu não lembro de ter colado, Eu lembro de ter passado cola e tirado 0 por isso ainda. Mas de ter colado eu não lembro, assim, né? Tinha amigo que fazia cola na perna, as meninas faziam na saia, embaixo da folha, embaixo da perna. Eu nunca senti essa necessidade de me arriscar porque eu era muito atento nas aulas. Na metade da faculdade bateu um desespero, assim, eu não quero mais isso aqui. Cara, não aguentava mais, daí perdi um semestre, tranquei. Estava de saco cheio, cansado. E acho que na época eu estava deprimido, só não reconhecia. Não aguentava mais ir para a faculdade. Daí faltava 3 semestres, 1 ano e meio. Já tinha feito 3 anos e meio. Daí eu falei, vou voltar. Eu estava com tanta raiva que eu disse, agora eu vou acabar essa porcaria de uma vez, para não precisar mais pisar aqui. E daí eu tomei gosto pela coisa. Porque daí as disciplinas mais legais são no final. Seminários de administração, plano de negócio, as que eu me identificava. E daí foi bem bacana, assim, a minha formatura foi muito legal. Até fiquei bêbado, porque comemorei, assim, parecia uma redenção, né? Agora não preciso mais estudar. Daí fui pro mercado e descobri que não sabia porcaria nenhuma, daí tive que voltar a aprender. Então isso eu faria diferente na vida acadêmica. Na consultoria, na vida profissional, eu não sei se faria algo diferente, assim. Acho que tudo somou aprendizado. Eu profissionalmente falando, eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Não me arrependo das coisas que eu fiz. Tudo foi válido. Eu fiz curso de datilografia, né? Não sei se vocês sabem o que é. É aprender a datilografar. Não é digitar, né? Porque isso aqui não era digital, era analógico. Tem que datilografar. Uma máquina dessa aqui. O pai tinha uma igual, uma Olivetti, comprou para mim e para minha irmã. E quem tinha curso lá de datilografia tinha uma vantagem competitiva. Trabalhava no escritório. Datilografar cópia de cheque, não sei o que e tal. E eu trabalhei 1 ano e pouco no escritório e eu não gostava. Eu queria trabalhar na fábrica, queria trilhar o caminho que o pai fez. O pai falou, é pó, é barulho e é calor, mas se tu quiser, eu consigo uma vaga lá para ti. Eu falei, quero, pai. Daí um dia eu vou contar uma coisa para vocês, eu fiz xixi na cama até os 14 anos. Eu não sei, porque a mãe levou em mão de médico, nada resolvia, eu tinha vergonha. E daí, dos 14 aos 16, eu continuei fazendo, mas esporadicamente. Eu tinha namorada e mijava na cama, mas ela não sabia, obviamente. E um dia ela convidou para dormir na casa dela, que a gente foi num casamento, e eu passei a noite toda acordado, com medo de fazer xixi na cama, não dormi.
E daí eu estava um tempo sem fazer xixi na cama, achei que estava livre daquilo. O pai um dia, não tinha telefone celular, não tinha nada. Eu não lembro, eu estava jogando vôlei, era final de tarde, eu estava jogando vôlei em dupla, era férias da escola, assim, eu estava no 2º grau. Eu e meu primo, a gente ia lá numa quadra de areia que tinha. E era tarde, assim, umas 9 horas da noite. Alguém veio me avisar, não sei como é que a mãe conseguiu lá o contato, alguém veio me avisar, Fábio, é para tu ir para casa urgente, que teu pai quer falar contigo, aconteceu alguma coisa? Não, é só porque ele precisa falar contigo, mandou o recado. Aí peguei a bicicleta, voltei, cheguei em casa, o pai disse, amanhã de manhã, faz a barba. Ele falou, faz a barba, tinha 16 anos, que eu já estava trabalhando desde os 14, né, no escritório lá. Faz a barba, que amanhã tu tem entrevista. Pegaram a tua ficha, tu vai fazer entrevista lá na Teca, que era a tecelagem Kindred, né, em Blumenau. Daí fiz xixi na cama, de noite. Daí a minha mãe falou, o que o médico falou para ela, porque a minha bexiga estava muito ligada ao estado emocional. Então, quando eu sentia ou ansiedade, emoção, eu fazia xixi. Graças a Deus, hoje não tenho mais isso, né? E daí, por quê? Eu fiquei muito emocionado. Eu ia trilhar o caminho que o pai trilhou. Então, eu entrei o meu 2º registro de carteira. O meu primeiro é auxiliar de escritório. O meu 2º registro de carteira é limpador ambiente, que é bonito, né? Mas era varredor. Passava o dia, gente, varrendo, pó, varria pó de algodão, assim, passava o ar comprimido nas máquinas, que importa? Era 4 vezes, em vários corredores, assim. E aí lá eu aprendi sobre manutenção, daí fazia limpeza de máquina, fui lubrificador de máquina, aprendi sobre processo. Foi um dos maiores profissionalmente aprendizados que eu tive, assim, trabalhar no nível operacional da produção. Era uma empresa de muita disciplina, uma empresa alemã, método, disciplina, né? Tudo era muito controlado, tudo muito registrado. Era muito bom de trabalhar lá nesse sentido. Trabalhei por 2 anos e pouco. Daí o pai aposentou naquela empresa, abriu uma empresa, essa facção, não criminosa, facção. E aí ele estava trabalhando alguns meses, estava pesado, pediu para o sejo dele, e trabalhamos junto 8 anos. E daí foi outro aprendizado de processo. O pai entendia muito de processo, né? Mas tinha dificuldade de lidar com gente, porque ele era bravo, né? Antigamente quem liderava era assim, era eu mando e tu obedece e acabou. Não tem lógica. Eu pago o teu olerite, tu tá aí para fazer e vai fazer, independente de vontade. Hoje essa relação de trabalho mudou, né? Ela é diferente. Então eu faria tudo igual, trabalharia nos mesmos lugares, né? Foi muito bom por todos os lugares que eu passei, assim. O lugar que eu mais aprendi, que eu mais cresci profissionalmente, tecnicamente, foi no Senai, porque fiquei lá por 8 anos. E é uma instituição, como é uma escola, né? É uma escola profissionalizante, e nós tínhamos muitos treinamentos, tive muita oportunidade de crescimento profissional lá. Mas todos os lugares que eu trabalhei foi ótimo, tenho boas lembranças. E tem um negócio que eu faço, é fechar a porta, eu apago. Quando eu passei por um lugar, eu não lembro mais o que foi ruim, não lembro mais. Eu só lembro o que foi bom, consigo isso. Né, pelos lugares que eu passei, eu tenho boas lembranças de todos os lugares. E todos os lugares que eu passei, e aí é um conselho do professor, deixe a porta aberta. Não brigue na hora de sair. As instituições são maiores do que as pessoas. E sempre serão. Então, se você não gosta do seu chefe, se sentiu injustiçado ou de um colega de trabalho, é só uma relação ali, pessoal. A empresa, a instituição, ela está a serviço de uma sociedade, de um mercado, ela é muito maior do que nós. Então a gente tem que deixar uma porta aberta, não é mais o meu lugar, ok, vamos sentar, vamos conversar, vamos encerrar o nosso contrato de maneira, né, profissional, de maneira adulta, de maneira madura, que é a melhor coisa que vocês fazem. Eu tenho boa relação em todos os lugares que eu passei, porque eu sempre lidei muito com isso, assim. Quando eu não quis mais, quando ali não era mais meu lugar, eu decidi sair, busquei uma outra coisa, né? Então é um conselho que isso me faz muito feliz, me dá muita satisfação, assim. Eu não lembro, porque todo lugar tem coisa ruim, né? Todo lugar. Eu não gosto de trabalhar lá. Eu falei, troque, vai encontrar os mesmos problemas em outro lugar. Gente, só muda de endereço. Então eu não consigo, assim, lembrar e nem do que era dificuldade, eu consigo lembrar do que eu aprendi, das coisas boas. Isso, para mim, é muito bom. Então, a gente gostaria de agradecer imensamente você por você ter, né, disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto com nós.
A gente tem plena certeza de que esse podcast vai, né, impactar na vida de muitas pessoas, assim como está impactando na nossa agora, porque certamente, né, virou uma chavinha dentro de todo mundo que está aqui, né, com tanto conhecimento que você nos passou hoje. O nosso muito obrigada mais uma vez, professor. Entenda de coração que eu sou imensamente honrado pelo convite, muito honrado mesmo, fico lisonjeado, e que os meus agradecimentos são sinceros. Eu tenho certeza que eu estou tão feliz quanto vocês estar aqui, talvez mais, tá bom? Agradecimento também à professora Cleusa, né, que deu esse desafio para vocês, né, e indicou. Gosto bastante dela, é uma baita professora. Aproveitem o tempo dela, porque ela tem muito para ensinar.